Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração por um tempo de silêncio. Rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender esta palavra e sermos hoje curados de toda cegueira na fé. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando para o fim do nosso calendário das celebrações, o que a gente chama de ano litúrgico. Mais 4 domingos e encerramos o calendário, encerramos o ano e depois, já no início de dezembro, iniciamos um ano novo preparando o Natal. Estamos no final do ano litúrgico, estamos também caminhando para o final da leitura do Evangelho de Marcos. São só 16 capítulos, hoje nós estamos no capítulo 10, versos 46 a 52. Esta cena que nós acabamos de ouvir, a cura do cego Bartimeu, é o último milagre de Jesus e é a última parada de Jesus antes de chegar em Jerusalém. Se você abrir a sua Bíblia e olhar lá, nós paramos hoje no versículo 52, capítulo 10. O próximo versículo é o versículo 1 do capítulo 11,
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Portanto, nós estamos no ponto alto da viagem de Jesus, que ele partiu de Cafarnaum até Jericó, uns 150 quilômetros a pé. Estamos na encruzilhada. Abaixo você segue na linha do Mar Morto, você sai lá em Ur dos Caldeus, ou atravessa as fronteiras à margem do Mar Morto e sobe as montanhas para o lado da Jordânia, do mundo persa, ou você sobe e vai para o lado da Síria, Líbano, contornando para o lado da Grécia. É chamada aqui de a encruzilhada do mundo. A encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. Tem elementos importantíssimos nesse texto, e para a catequese, este evangelho é o resumo e é o horizonte de tudo que vai acontecer. É o resumo do que aconteceu e é o horizonte de tudo que vem pela frente, o desfecho da vida e missão de Jesus nos seus 3 anos de vida pública. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Pronto, alguns elementos importantes. Jericó ela foi construída em uma cidade que iniciou como um tipo de acampamento das tribos antigas. Jericó, uma cidade construída próxima a um oásis, que está a 4 quilômetros do Rio Jordão. Está a 5, 6 quilômetros descendo do Mar Morto. E está em linha reta a 25 quilômetros de Jerusalém, mas região montanhosa, muito alterada na geografia, próximo de 50 quilômetros a pé para chegar em Jerusalém. Mas tem umas informações, permitam-me, pode parecer de mais aula, mas não é não. É informação de base bíblica para entender o texto. Jericó é considerada pelos estudiosos de arqueologia a cidade mais antiga do mundo. Falam de 9 a 11 mil anos. Mas não só isso. Jericó está, dependendo do ponto que você mede, era uma cidade de 40 mil habitantes, dizem. Jericó está abaixo do nível do mar, a cerca de 400 metros. Numa brincadeira de criança, se você pegar um canudinho e enfiar nas montanhas e pegar o mar Mediterrâneo, você inundaria aquele mundo inteiro, o Vale do Jordão inteiro. 400 metros abaixo do nível do mar. Nós, goianos, chamaríamos isso de a grota do mundo. A parte, pelos estudiosos, é considerada a depressão mais funda da Terra, a parte mais baixa da Terra. 400 metros abaixo do nível do mar é muita coisa, minha gente. Jerusalém está a cerca de 740 metros acima do nível do mar. Então, nós estamos na primeira cidade, nós estamos na encruzilhada, na rota entre Ocidente e Oriente. Nós estamos na parte mais funda do mundo, na grota. É importante lembrar que para a literatura profética, os textos proféticos, quase todos fazem uma crítica severa à cidade. Os profetas são quase todos de origem rural. Todos os profetas têm uma sensibilidade muito poética, muito do ambiente pastoril, do ambiente agrário, do ambiente rural. O surgimento das cidades em Israel são considerados uma grande violência ao plano de Deus,
que queria que todo Israel fosse distribuído nas tribos e em comunidades de pequenas aldeias, de famílias e tribos pequenas de convivência ao extremo, de relacionamento de convivência. Todos os grandes profetas são teólogos e teóricos que elaboram sentenças violentas contra a cidade, porque a cidade é símbolo da corrupção da juventude, em tudo que tem do pior. Muito interessante isso, muito. Então não é à toa que nós estamos na cidade mais antiga do mundo e na grota do mundo, na encruzilhada decisiva que Jesus vai subir pela última vez a montanha para dar acesso a Jerusalém e o desfecho da sua paixão, morte e ressurreição. Estes elementos são elementos teológicos, são elementos emblemáticos para entender o conjunto do Evangelho de Marcos todo. Última subida do único sacerdote da segunda leitura da carta aos Hebreus, o único sacerdote que traz consigo as oferendas do trabalho e da luta do povo do Vale do Jordão, o único e sumo eterno e sumo sacerdote, Jesus, que vai apresentar ao Pai o sacrifício e a oferta da humanidade no seu próprio corpo, na sua própria morte, na sua vida oferecida. É um movimento teológico de altíssima envergadura, de altíssima. Esse texto, o que vem é assim, Bento XVI, as reflexões de Bento XVI é assim um oásis sobre esse texto e o que acontece agora. Vamos ver? Vamos lá. Sai de Jericó, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão. É uma marcha grandiosa. Continua o texto, o filho de Timeu, leiam. Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Pronto, havia um sentado à beira do caminho. O evangelista Marcos se refere a ele primeiro como o filho de Timeu. Bartimeu, que significa exatamente em hebraico, filho de Timeu. Ele é cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Embora tenha um pai. Pais, atenção, mães também. Embora tenha um pai, traz nele praticamente um apelido, é o filho do Inácio, é o seu nome, o filho de, refere ao seu pai. Embora tenha um pai de renome, Santo Agostinho tem um texto maravilhoso, que daqui um pouco a gente volta a isso, quem é na perspectiva de Santo Agostinho, este mendigo, cego, sentado à beira do caminho, fora do caminho, à margem da estrada. Pronto. Grude nesses elementos. Jesus sai, é movimento. Discípulos e uma grande multidão o seguem. Multidão, e tem um cego, sentado, mendigando, fora do caminho. 47, o versículo, vamos ver? Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Olha que bacana, ele ouviu dizer que Jesus, Marcos dá a ele o título de o Nazareno, o que vem da Galileia, ou Galileu, estava passando. Ele começa a fazer o quê? A gritar. Quando você percebe que Deus está passando perto de você, como é que você reage? Você ouve de vez em quando dizer que Deus está passando perto de você?
Deus é um que você experimenta aproximar-se de você, ou Deus é uma realidade abstrata, teórica, doutrinal, absolutamente fora? Você não ouve o barulho, não ouve o ruído, não ouve o mexido das folhas, como Adão ouviu o barulho do Senhor no Éden e me escondi. Você ouve o barulho de Deus aproximando-se de você? Você reage como? Ele começa a gritar. Qual é o conteúdo do grito do cego? Gritem: Jesus, brada igreja, filho de Davi, tem piedade de mim. Nesse grito, lá na grota, você pode imaginar essa grota como, na lógica da cultura grega, como um grande teatro de arena, que geralmente tem esse formato de uma grota. As arquibancadas ficam altas e o palco lá embaixo, porque o som ecoa. Do fundo dos abismos da maior grota, na beira e na periferia de um caminho, ecoa o grito do cego, pedindo piedade. O cego aqui, ele não é apenas ele é também uma pessoa real, que tem pai, mãe, família, a decadência, a debilidade da saúde, um cego. Mas esse cego representa a humanidade inteira, no fosso, no fundo do poço, lá na grota, nas margens próximas do fim do Rio Jordão e perto do Mar Morto, onde tudo vira sal. Ele ecoa o grito para Deus, para o céu: filho de Davi. Filho de Davi significa a esperança messiânica de Israel. Davi foi rei perto do ano 1000 e até o ano 30 e poucos governou, morreu. O filho dele, Salomão, tomou o governo, ficou um longo tempo e deixou um balanço trágico do governo. Tanto é que Salomão morre e os dois filhos de Salomão brigam e dividem o reino, e Israel nunca mais foi uma unidade. Acabou. Tentou-se reerguer Israel por muitas vezes, mas Israel nunca mais consolidou aquele povo das 12 tribos unidas numa comunhão profunda, trabalhando a terra, produzindo, cultivando também vínculos de comunhão e de afeto. O grito reivindica a recuperação da comunhão perdida, da unidade perdida, dos vínculos estraçalhados pelas ambições e desordens política, econômica, social, cultural de 1000 anos da história de Israel. O grito do cego é um grito também hoje da humanidade, na periferia dos caminhos, dos nossos caminhos ao virmos para a missa. Na margem dos nossos caminhos ficaram muitas pessoas também, ou pedindo esmolas, ou pedindo nos sinaleiros, mas tem ainda um grito talvez mais doloroso, que é o grito daqueles que estão na beira do caminho, mas do lado de lá dos muros, e que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, não tem? De solidão, de dor, de abandono, não é? Sejam num bairro nobre ou numa periferia mais pobre, do lado de dentro do caminho, de dentro dos muros, dos barracos ou das grandes casas ou apartamentos, há uma solidão gritando: tem piedade de mim. Como é que reagiram ao grito do cego? Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: gritemos: filho de Davi, tem piedade de mim. Olha, eu tive a graça de, durante uns 20 anos na minha vida, fazer retiro com um monge
um francês, Dom Pierre. Dom Pierre pregava o retiro para a gente de uma semana. O retiro consistia em passar uma semana repetindo esta oração do cego. A semana inteira. Todos os momentos de oração, eram 5 momentos de oração por dia, e 2 colóquios com ele, um de manhã e um outro à noite, era sobre o que é ficar na margem do caminho, cego, mendigando e gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim. Acho que é uma das experiências mais fortes da minha vida espiritual. O Dom Pierre falava que não precisava de nenhum outro conteúdo, porque aqui se fala com Deus diretamente, se proclama a confiança nas promessas de Deus, filho de Davi, uma descendência abençoada, e invoca de Deus o que só Deus pode ter: piedade de nós. O resto dos que passam pelo caminho até tem um pouquinho de compaixão jogando esmola, mas eu continuo sentado, cego e mendigo e fora do caminho. Ele é o único que tem uma piedade que sai do caminho e entra na minha realidade para mover-me para o caminho. Ele mesmo, comece a ampliar. Vá ouvindo essa palavra. Isso aqui é como vinho. Você vai tomando o vinho e beliscando um petisco, e o vinho vai expandindo os sentidos, dilatando os sentidos, expandindo os sentidos. Você se recorda de Jesus dizendo: eu sou o caminho, não é? Eu sou a verdade, eu sou a vida. É Ele. Ele está na margem, fora de Deus também. Filho de Davi, tem piedade de mim. Repreendiam para que se calasse. Vou fazer 2 perguntas, duras, desdobrada na verdade em 3. Quais são os gritos hoje repreendidos para que se calem em nossa sociedade, em nossa família, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa igreja? Quais gritos hoje são repreendidos para que se calem? Existem? Existem? Se você não der conta de identificar quais são os gritos que ecoam do lado de fora do caminho, você não vai entender o resto do Evangelho, e menos ainda quem é Jesus. Se você não consegue ler, falava domingo passado e repito, se você não consegue ler os jornais e ver os acontecimentos de hoje, não consegue escutar o grito de hoje da sociedade, da família, da igreja, quais são os gritos de hoje? E quem de nós se ocupa e como é que nós trabalhamos para repreender esses gritos? Que desserviço nós prestamos ao mundo e à humanidade repreendendo os gritos? Na sua família, quem você toda hora dá um pitaco mandando calar? Essa é a primeira pergunta. Quem é que grita hoje? Segunda pergunta: quais são os gritos seus hoje e que ninguém tem noção, que estão ecoando de dentro de você faz tempo? Existem também? Que você tem a sensação que absolutamente ninguém nem nada te ouve. Quais são os seus gritos? Quem é que repreende esses gritos seus? Como é que você reage à repreensão dos gritos seus? Você reage como cego e grita mais forte ainda? Ou você cede? Você é a mulher, o homem do grito? Para quem gosta de história da arte, pode ver muita representação artística
da história do grito na história da arte. O Edward Munch, né, com aquela pintura fantástica do grito, mas o nosso Brasil nasceu também de um grito, não é? Independência ou morte. Qual é o grito? É muito bonita essa imagem do grito. Como é que a sociedade, a igreja, o mundo e você mesmo se submete às repreensões para calar os gritos? Preste atenção que não está gritando por eles, nem para eles, não está reivindicando coisa deles, está gritando com Deus, falando com Deus, dirigindo-se ao Senhor Jesus, e eles se sentem incomodados. Pare de perturbar a reza, ceguinho. Pare de perturbar a procissão, cego. Você está perturbando nossa reza solene. O Senhor Jesus indo solenemente e você, ceguinho, gritando na beira do caminho. Que coisa feia! É uma reza solene, mística, espiritual, que não pode ter ruído. Tem quem pensa que prestar culto a Deus é repreender todos os gritos. E que não pode nem ter barulho na igreja, inclusive. Tem quem pensa isso. Tem quem acha que o verdadeiro culto da Eucaristia é um culto que aniquila os gritos e não os expurga, os expõe extremo para que seja jogado toda a força de morte que habita-nos, para que ele grite também como gritou no alto da cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida para salvar aqueles que estão caídos no fosso da terra, do mundo, do pecado, do sofrimento, da exclusão, da margem, das opressões do mundo. Brada, igreja, reage! Dele provém por excelência o grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Esse grito de Jesus, seguramente Jesus, ao gritar isso no alto da cruz, se recordou do caminho, o dia que ele passava e tinha alguém gritando, não é? Só que o movimento agora acontece. Vamos lá? Versículo 49. Então Jesus parou e disse: vai, igreja. Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: brada, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Espere. Jesus parou. Disse: chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: coragem. Eu perguntei agora mesmo se você ouve o barulho de Deus passando pelos seus caminhos. E se você vê Deus e sente Deus também parar perto de você, e por você, e pelos seus gritos. Se não, comece a cultivar uma prática religiosa, um tipo de oração que te possibilite isso, ouvir esse barulho de Deus, visualizar Deus passando por sua vida aí, parando perto de você e dizendo: chama. Você imagina que Jesus, poderíamos olhar na perspectiva do mundo, Jesus está atrasando a suprema liturgia do seu sacrifício na cruz, para dar-nos a possibilidade de entender que o que se opera na cruz é o mesmo movimento que se operou ao longo de 3 anos, Jesus caminhando e aproximando-se dos gritos e lamentos do mundo e da humanidade machucada, ferida. A cruz é síntese de tudo que Jesus viveu, de proximidade, de amor. Chamai-o. Provavelmente, a mesma turma que disse: cala a boca, agora diz: coragem,
levanta-te, Jesus te chama. Se você se considera cristão, cristã, essa deve ser a identidade da igreja. O cristão existe no mundo para duas coisas: para experimentar Deus se aproximando dele e viver essa alegria, mas para dizer ao mundo que precisa de Deus: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Se você não se põe a serviço de dizer ao mundo: coragem, levanta-te, Jesus te chama, você ainda não descobriu o que é ser cristã, ser cristão. Aqui não cabe análise sociológica, psicológica, análise antropológica, econômica, social, de debater e discutir por que ele foi parar nessa, o que fez ele vir para essa. Eu discordo que pode ou não pode dar ajuda desse jeito. O que todo mundo fazia era jogar uma moeda. Jesus não jogou uma moeda. Jesus parou e pediu para que chamasse-o. Jesus chama a igreja, os discípulos que o seguem, para serem instrumentos para arrancar da margem dos caminhos de hoje e de sempre todos quantos aqueles estão sentados fora da grande viagem da vida, da aventura da vida. É muito mais fácil dizer a uma mãe que está na cadeira: não vamos para a missa não, vamos ficar aqui mesmo, assiste pela TV. Dá trabalho para ela e para quem cuida, dizer: coragem, levanta, vamos para a missa. Dá não? Esse é o movimento. Nós fazemos um atalho que é dizer: não compensa, não adianta, dá muito trabalho, vamos parar. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. E chama. E chama, gente. Jesus chama. Que igrejinha mais xoxa. Jesus te chama. Chama. Reage, povo, tenha dó. O que o cego fez? Versículo 50. É isso? Isso. 50. O movimento, veja: o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Me acompanha. Ele continua cego, chamado de cego. Não teve primeiro a cura para que depois ele andasse. Não experimentou primeiro o que os fariseus e mestres da lei e sacerdotes pediam. Não. Se Jesus fosse um piedoso, pode vir, Guilherme, pode secar aqui, não tem problema não, é mais seguro. Se Jesus fosse um rigoroso observante da lei, ele diria o que os fariseus, mestres da lei e que os sacerdotes diziam: se esse cego foi parar como mendigo na beira do caminho, é porque ele pecou, ou alguém da sua família pecou, Deus castigou, e você tirá-lo de lá, você está desobedecendo Deus. Deixa ele lá, é uma conta dele com Deus. Você quer ajudá-lo? Vá para Jerusalém, compre um carneiro de 3 anos, um cabrito de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, um boi de 3 anos, ou uma novilha, latas de farinha e de azeite, dê para o sacerdote com dízimo e oferta, para o sacerdote fazer uma oração pedindo a Deus perdão pelo pecado que acometeu esse cego e a desgraça que caiu sobre ele, e a hora que Deus quiser, Deus o curará. Mas o seu modo de ajudá-lo é só no templo, fazendo oferta para o templo. Era essa a interpretação que os sacerdotes, fariseus e mestres da lei faziam da condição daquele cego. E tem muito pregador recuperando essa visão dos fariseus, mestres da lei e sacerdotes. Não tem? Não ajuda não. Pronto, Jesus interrompe com a mentalidade do templo, rompe com a doutrina oficial do templo, dos fariseus e dos mestres da lei, e diz: chamam.
eles o chamam, e o cego não é um goiano. O produto interno bruto de nós goianos qual é? A mágoa. Não tem coisa que se vende mais em Goiás do que mágoa. Olha a música sertaneja, gente. Só mágoa e só chifrada. Não é não? O produto interno bruto de Goiás é mágoa. Nós goianos diríamos: eu agora não levanto, não vou até Jesus porque vocês me repreenderam, estou magoado com vocês e nunca mais vou fazer o que vocês mandarem. Existe isso no Goiás? Mágoa. Não quero mais. Quem é você para dizer para mim agora, coragem, levanta, Jesus te chama. Olha o que você falou para mim agora mesmo, cala a boca, está perturbando. Nunca mais aceito sua ajuda. Nós goianos apoiamos-nos demais na mágoa, no ressentimento. O cego, que já estava lá na margem, ele reage. E ele reage de uma forma formidável, que eu preciso molhar a goela para falar para você. Ao ouvir a igreja dizer a ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Primeira coisa que ele fez foi, jogou o manto. Deu um pulo e foi até Jesus. 3 movimentos. Perguntas difíceis. Você tem coragem hoje de jogar o seu manto fora? O manto aqui representa aquele ponto no qual você se apoia, mendigando atenção, afeto, ajuda, apoio, compreensão de todo mundo, aceitação, aprovação, não é não? Você tem coragem de jogar o seu manto fora e dizer: vou inaugurar um modo novo de relação comigo, com a minha história, com a minha cegueira, com a minha desgraça que me acometeu e me pôs aqui. Eu vou inaugurar um modo novo de encarar isto. Porque a maior caridade que um peregrino de Jerusalém poderia fazer para o cego, era primeiro, ficou cego, dele um manto para pedir esmola. Sabe por que pediam esmola? Muitas vezes, os portadores de deficiência pediam esmola, juntavam dinheiro, entregavam para a família ia com aquele dinheiro da esmola em Jerusalém e comprava um cabrito, um novilho, um carneiro de 3 anos, com dízimo, oferta, farinha e azeite, e pagava pedindo a Deus. Forte, né? A família ajudava pegando a esmola e dando oferta no templo. A religião, no tempo de Jesus e nos dias de hoje, virou um balcão de negócio. O altar é um balcão de negócio. Não é mais o lugar da misericórdia. É o lugar de passar medo nos outros para arrancar dízimo e oferta. O altar virou o lugar disso. Não é mais o lugar onde nós trazemos e encorajamos aqueles que estão às margens do caminho, silenciados, cegos, mutilados por suas histórias, dizendo: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Sabe o que significa isso? Quantas vezes na minha vida de padre eu tenho que repetir isso para a pessoa. Eu atendo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu digo para a pessoa: eu entendi você. Você quer que mais uma vez eu escute a mesma história dos seus sofrimentos. Mas eu não vou ficar repetindo apenas uma atenção para você continuar sentado nessa beira do caminho, pedindo essa esmola e mendigando a atenção do padre. Eu posso te ajudar a ir até Jesus. Eu não tenho condições de te ajudar mais. Eu te dando, eu posso ajudar você, que você se dê a possibilidade de aproximar-se dele, porque o que você precisa eu não posso dar, mulher e homem nenhum pode te dar. O único que pode arrancar você da condição em que você está, só Ele. Se você quiser, eu te ajudo. E quantas pessoas ficam magoadas porque elas querem que a gente... Você vê isso na sua família, não é? Não. Quando a pessoa pede ajuda, ela já dá para você
o tanto, o quanto, do jeito que é a ajuda que ela quer. E ela não aceita que você diga, não, não vou dar essa ajuda. E às vezes a melhor forma de ajudar, tem um jornalista muito importante na história do Brasil, muito importante, que ele diz, não dê esmola, dê futuro. Ao invés de dar esmola, sente do lado do pedinte e ajude a apresentar a ele um futuro. Arranque-o da condição de mendigo. O problema é que às vezes quem nos pede e nós mesmos nos apoiamos no manto, e o manto é nossa ferramenta de trabalho. Sabe por que era manto? Por duas razões. Porque a pessoa tinha que jogar a oferta, ela não podia encostar na sua mão para te dar, porque senão ela contaminava com a desgraça que estava sobre você. Então tinha que ser jogada a oferta. E como é cego, ele sentia no tato o peso da oferta caindo, e ele apalpava, e nós conhecemos na literatura brasileira e na cultura brasileira o tanto que o cego desenvolve outras percepções muito mais elevadas do que o da visão, não é? O tato, o olfato, o palato, a audição. Ele jogou o manto. Você tem coragem de jogar seu manto? Você tem coragem de dar um pulo, ainda que às cegas? E ter fé, minha gente, é ir na direção de Jesus, dando um pulo no abismo da confiança de que lá embaixo te espera os braços de Deus para te acolher. Amém? Reage, reage, vai. Hoje, antes de você ir embora, quem sabe você ritualiza até chegar mais perto aqui do altar antes de ir embora, ou ao pé da cruz, e dizer para Jesus, eu quero deixar os mantos que eu tenho usado muito para mendigar atenção, afeto, compreensão. Eu quero sair dessa. Amém? Amém. Vamos sair daqui curados hoje? Vamos? O cego deu um pulo e foi até Jesus. Versículo 51. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Por que que Jesus perguntou isso para o cego? Vejam a pregação do Santo Padre, o Papa Francisco, a pregação dele ontem e a pregação dele hoje, a homilia do Santo Padre, o Papa Francisco, de hoje lá no Vaticano. Maravilha, um deleite a reflexão dele. Por que que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus sabia, não só o que ele queria, mas Jesus sabia o que fazer, e ele sabia que só ele tinha poder de fazer. Por que ele pergunta? Porque para curar uma pessoa, tem que ativar dentro do coração dela o anseio e o desejo de permitir ser tocado e ser curado. A cura não vem primeiro, o que vem primeiro é suscitar na interioridade do seu ser. A cura, para alcançar o ponto pleno, a cura precisa primeiro suscitar e ativar em você o desejo e o anseio de dizer com lábios firmes diante de Deus, eu não enxergo, eu não vejo as coisas como preciso ver. Mestre, que eu veja, mestre, ele chama Jesus de mestre. Ele diz, mestre, que eu veja, ele está dizendo, ensina-me o caminho da vida. É mais do que fazer isso aqui funcionar. Porque pode ter gente aqui na igreja que usa óculos, vai sair continuando a usar óculos, e tem complicações no órgão da visão, vai continuar tendo as complicações, mas que do ponto de vista da fé, alcança uma visão maior do que todos nós que não precisamos de óculos nem de lente. Não pode? Ele pede, mestre, ele agora chama Jesus de mestre, que eu veja. Aqui ele deseja
que Jesus o conduza no caminho da luz da fé. E para isso é preciso deixar as trevas que ocuparam a vida dele até hoje. Isaías 61:1, a luz da salvação. Mestre, que eu veja. Você tem coragem de deixar as trevas e as escuridões que te acompanharam até hoje para trás, junto com o manto? Ou você quer continuar tudo do jeito que está? Versículo 52. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. De novo, a igreja reage bonito. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Brada complementando, no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Jesus não disse: eu te curei. A tua fé. A cura está dentro de nós. Como a enfermidade também, não é? Eu tenho acompanhado muitos profissionais da saúde, médicos, que dizem com lágrimas, exaustos, dizendo: padre, não tem como. A gente vai ao extremo para trabalhar dia e noite para cuidar do paciente, mas o paciente não se submete aos métodos terapêuticos de cura, porque dentro dele não há um querer, ele quer uma mágica. E aqui, a enfermidade está em você, mas a cura também, a fé que ativa a cura e que expande até o ponto de dar-te uma nova compreensão sobre você, um novo modo de você lidar com você, um novo modo de você se alimentar, um novo modo de você cuidar da sua saúde, da sua atividade física, um novo modo de você cuidar do que você ouve, do que você bebe, do que você come, do que você entretém, um novo modo de você relacionar-se com você. É esta a mobilidade, a mobilização das forças terapêuticas e curadoras que te habitam. Tua fé te curou. E agora vem o milagre. O milagre ainda não aconteceu. Agora vai vir o milagre. Vamos ver? No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O que é ser curado? Agora a aulinha básica de redação lá na 5ª série. O que é ser curado? O que é ser curado? Seguir Jesus pelo caminho. Vamos repetir? Ser curado. Ser curado é? Seguir Jesus pelo caminho. Porque tem uma cambada de gente dentro de igreja que não sofre nada no corpo, mas que não segue Jesus pelo caminho. Tem não? É preciso levar Jesus para a vida, para o casamento, para o trabalho, para os afetos, para as emoções, para o lazer, para a cultura, para a educação, para a segurança pública, para o cuidado com a cidade, hoje dia de eleição. O grito do cego na periferia do caminho, na cidade mais antiga do planeta, num dia de eleição. Hoje é dia de você, antes de apertar lá, dizer ao Senhor: mestre, que eu veja o melhor para essa cidade. Amém? É assim, tem que levar Jesus pelo caminho, na liberdade e na decisão da escolha. É assim que eu veja. Irmã, irmão, sai da encruzilhada, sai da fossa dos 400 metros abaixo do nível do mar, sai da margem do caminho, joga o manto fora. Agora vem a sentença de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que esse cego, solenemente chamado de Timeu, filho de Timeu, Bartimeu, Santo Agostinho diz que provavelmente ele era um
descendente de família nobre, porque não teria uma referência ao pai e ao nome se não fosse alguém de renome. Alguém que recebeu como herança os bens da família, do pai, e que torrou tudo, sabe lá pelas causas. Como tantos de nós conhecemos, a mesma família, 5 recebem herança, 1 vinga e o resto destrói toda a herança e ainda fica culpando o que deu conta de fazer sucesso com o que sobrou para ele. Não é assim? Não é? O Bartimeu provavelmente era um nobre que decaiu. E ao decair do padrão de vida alto que ele tinha, se tornou um fora do caminho e cego. E a não mais ter os bens e a glória do mundo para enxergar, na margem, de dentro dele, ele começou a enxergar uma outra realidade mais profunda. Enxergar com os olhos da fé e dizer: se um dia eu livrar-me desta cegueira, eu vou viver a partir da luz da fé e não a partir da luz e do esplendor da glória, da ilusão e vaidade desse mundo. Amém? Ele é um curado que disse e fez um firme propósito: se houver uma chance para mim, diz Santo Agostinho, eu não voltarei para ser escravo dos bens do mundo, para a glória do mundo. Eu me guiarei pela glória da luz do amor, que a cruz, que o amor da cruz vai me revelar e vai me salvar. E salvou e revelou. Você também. Agora, experimente Jesus se aproximar de você. Escute o barulhão da cidade, da multidão, dos discípulos junto com Jesus se aproximando de você. Se recorde também para quais coisas na sua vida você se sente um cego, uma cega, sentado à margem do caminho, desencantado, sem força e sem condições de caminhar. Ao ouvir o barulho de Jesus, comece a sussurrar nas entranhas do seu ser. Incline a sua cabeça, comece a sussurrar essa invocação, esta oração do cego. Ouvindo o barulho de Jesus, comece a repetir doce e suavemente, a gritar na interioridade do seu ser: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mestre, que eu veja, que eu enxergue as coisas para as quais eu fiquei cego na minha vida pessoal, que eu enxergue as coisas para as quais eu fiquei cego lá em casa, na família, no trabalho, no mundo, que eu enxergue. Mestre, que eu veja com os olhos da fé. Faça a sua oração, fale com Jesus, incline a sua cabeça, se for o caso até feche os olhos, sussurre esse desejo de voltar a ver com os olhos da fé, com a visão da alma. Fale com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos cantar.
Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, Serás o nosso Deus, e nós seremos o teu nós povo. Seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso O Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito De pé, para transformar. deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz, cante Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda as mãos aqui para a cruz e reze. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente Eu creio firmemente que o Senhor veio a este mundo que o Senhor veio a este para ouvir o grito para ouvir o da grito humanidade da humanidade e nos salvar e nos salvar de toda sorte de toda sorte de sofrimento, de sofrimento, de abandono, de abandono, de dor, de dor, de exclusão, de exclusão, toda força de morte, toda força de morte, todo pecado todo pecado que nos faz sentir que nos faz sentir fora do caminho, fora do fora da graça, fora da graça, fora da bênção. fora da bênção. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque hoje eu encontro no Senhor porque hoje eu encontro com o Senhor um olhar de misericórdia, um olhar de misericórdia, uma palavra de salvação, uma palavra de salvação, de cura e libertação, de cura e libertação, que me salva que me salva, e me devolve a dignidade que me devolve a dignidade de filho do Pai eterno. de filho do Pai eterno. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça uma oração agradecendo a Jesus, que também hoje ajudou você a jogar o manto fora, a dar um pulo, a devolver sua vida na direção das coisas de Deus, da plenitude da vida que você pode viver, de realização para você, para os outros. Agradeça e louva Jesus por todo o caminho que você vai percorrer, seguindo os passos dele, ajudando o mundo a ser melhor, mas sobretudo experimentando a ação dele na sua vida, te curar, te libertar, te salvar. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos, Jesus. Obrigado. Amém. Imagine depois daquela cura, o abraço que ele deve ter dado em Jesus, em quem o ajudou a ir até Jesus. Dê um abraço assim quem está do seu lado. Saudai-vos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Tá bonita essa abraçação. Uma salva de palmas para Jesus. Faz um barulho, igreja. Palmas para Jesus. Reage. Palmas para o Senhor. Palmas para Jesus. Palmas para o Senhor.